Então, continuando, muito perigosa essa suposição de achar que só um único espírito vai se comunicar e que esse espírito é o do elevadíssimo Cristo. Muito perigoso isso. Porque se você acredita nisso, ele vai falar o que ele quiser, da forma que ele quiser, pode ser espírito inferior. E você não vai nem analisar. Sempre a gente tem que usar de lógica. E espírito superior, ele não se importa que você duvide dele. Ele prefere que você analise, que você estude, que você use a sua lógica. Deus deu o raciocínio para as pessoas. Deus não nos criou para sermos mandados por quem a gente não vê e que se diz que é o Deus. Ele não nos criou para isso, ele deu um cérebro, ele deu a ciência. Através da ciência a gente descobre as coisas. Senão ele não teria permitido que a ciência existisse, certo? Então é por isso que eu acho que isso daqui é um manual excelente. Cientista, discípulo de Pestalozzi. Então aqui eu estava falando do sistema único, de um espírito só. Descarte isso, não é assim que as coisas acontecem. Se os que assim creem nunca tivessem obtido senão comunicações inatacáveis, mesmo que fossem comunicações perfeitíssimas, ainda assim se deveria duvidar, certo? Porque não é uma coisa muito lógica. Então, já que existem espíritos superiores e inferiores e que todos eles têm liberdade. Assim, enquanto uns atribuem todas as comunicações ao diabo, que pode dizer coisas excelentes para tentar, pensam que pode dizer coisas excelentes para tentar, pensam outros que só Jesus se manifesta e que pode dizer coisas detestáveis para experimentar os homens. Entre estas duas opiniões tão opostas, que quem sentenciará o bom senso e a experiência? Bom senso. Bom senso, se você não pode identificar o espírito pelo conteúdo dele, pode descartar que se for conteúdo baixo, é espírito inferior. Se for autoconhecimento filosófico, é de espírito superior. O bom senso e a experiência, sempre bom senso. Deus nos deu o raciocínio. Dizemos, a experiência, por ser impossível que os que professam ideias tão exclusivas, tudo tenham visto e visto bem. Esse é o bom senso. A experiência, por ser impossível que os que dizem ideias tão exclusivas, que eles tudo tenham visto e tudo saibam. Não é assim que ocorre no plano espiritual. No plano espiritual tem espíritos bem rasteiros que não sabem quase nada, sabem menos do que nós. E existem espíritos até a santidade que sabem muito mais coisas que não tem nem vocabulário para dizer para nós. Certo? Existe desde o inferior mesmo, até o superior. Quando se lhes objeta com os fatos de identidade que atestam por meio de manifestações escritas, visuais e outras, a presença de parentes ou conhecidos dos circunstantes, responde que é sempre o mesmo espírito, o diabo, segundo aqueles o Cristo segundo estes que toma todas as formas. Porém, não nos dizem por que motivo os outros espíritos não se podem comunicar com o fim, o espírito de verdade nos viria enganar, apresentando-se sob falsas aparências, iludir uma pobre mãe, fazendo-lhe crer que tem ao seu lado o filho por quem derrama lágrimas. A razão se nega a admitir que o Espírito Santo, entre todos, desça a representar semelhante comédia. Demais, negar a possibilidade de qualquer outra comunicação não importa em subtrair em espiritismo o que este tem de mais suave, a consolação dos aflitos. Digamos pura e simplesmente que tal sistema é irracional e não suporta exame sério. Ele fala que então, que acreditar que é o único espírito que vem, às vezes ele fala que é o pai, que é a mãe, que é o filho, esse único espírito vai falar isso? E se ele é superior, ele vai falar uma coisa dessa?
que se existe um só ruim e um só espírito mau e um bom. Esse sistema que ele falou que não vale nem a pena se pensar nisso, não tem a menor lógica. Sistema multiespírita ou poliespírita. Todos os sistemas a que temos passado revista, sem excetuar os que se orientam no sentido de negar, fundam-se em algumas observações, porém incompletas ou mal interpretadas. Se uma casa for vermelha de um lado e branca de outro, aquele que a vir de um lado afirmará que ela é branca, aquele que a vir do outro lado vai afirmar que ela é vermelha. Ambos estarão em erro e terão razão. Então ele está dizendo que quem vê uma parte da coisa não está errado, só que um viu uma parte e outro viu a outra. Os dois estão certos, mas a gente precisa do todo, ver toda a situação dos dois lados. Aquele que tenha visto dos dois lados dirá que a casa é branca e vermelha, e só ele estará com a verdade. Então aqui ele está falando que quem pesquisou mais, que não ficou falando que só existe um espírito único mal e um espírito único bom, e esses dois espíritos só que comunicam tudo isso que a gente já ouviu falar. Quantos livros Chico Xavier já não escreveu? Mais de 4.000 livros que ele recebeu sem nem saber o que estava escrevendo, com a mão dele mecânica. É tudo um espírito só. Não tem sentido, não faz nenhum sentido. O mesmo sucede com a opinião que se forma do espiritismo. Pode ser verdadeira a certos respeitos e falsa, se generalizar o que é parcial. Então, se você pegar uma coisa que aconteceu e falar que é geral no espiritismo, está errado. Se você viu só um lado da coisa, generalizou, acontece isso, também está errado. Você tem que analisar todas as partes. Ele diz, Kardec, que analisou milhares de manifestações. Não é brincadeira, né? Ele não brincou com essa situação toda, nem esses livros aqui. Então aqui, por isso dizemos que quem deseja estudar essa ciência deve observar muito e durante muito tempo. Só o tempo lhe permitirá aprender os pormenores, notar os matizes delicados, observar uma imensidade de fatos característicos que lhe serão outros tantos raios de luz. Se, porém, se detiver na superfície, expõe-se a formular juízo prematuro e, conseguintemente, errôneo. Eis aqui as consequências gerais deduzidas de uma observação completa. Ele vai colocar aqui as conclusões que formam a crença e pode-se dizer da universalidade dos espíritas, visto que os sistemas restritivos não passam de opiniões insuladas, são opiniões, essas opiniões de um espírito só bom e outro acredita num só espírito mau, são opiniões de pessoas que não observaram tudo que ele observou. Então, eis aqui, né, as consequências. Primeiro, os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, às quais também se dá o nome de espíritos. Eu vou continuar então no outro vídeo. No próximo vídeo eu termino. Eu vou colocar as conclusões dele.